Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou professor de História do Colégio Floresta. Fui convidado por algumas alunas, pela Dani, pela Laura, pela Júlia e pela Caroline, para falar um pouquinho sobre racismo na página do Instagram delas, Não Pira Estudante. Então vão lá, cliquem lá, dêem uma olhada, tá bom? Pessoal, é o seguinte, é um tema extremamente delicado, mas importantíssimo da gente discutir hoje em dia, né? Então, para iniciar qualquer tipo de conversa sobre racismo, a gente tem que compreender um pouquinho a sua origem. Sua origem vem com o fim da escravidão. Então eu preciso manter esse estado de submissão desumana que o branco impôs aos negros durante a escravidão, pós-escravidão. Tá? Então, para isso, eu construo a ideia do racismo. O racismo é uma construção, ele não é natural, ele é uma construção, né? Aliás, a gente só pode falar em raça quando a gente fala de sociologia, quando a gente faz alguma análise histórica, porque biologicamente nós somos uma única raça e a ciência já comprovou isso. Tá? Então, para a gente falar hoje um pouquinho sobre racismo, a gente tem que compreender a sua origem. Sua origem vem pós, aqui no Brasil, aos 400 anos, ou quase 400 anos de escravidão que foram promovidas aqui na nossa colonização, tá? Então, de 1530 aproximadamente até 1888, nós tivemos a escravidão como modo de produção aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem que compreender que, pós isso, nós temos aí pouco mais, sei lá, uns 150 anos mais ou menos, pós a abolição da escravidão. E o que é importante destacar é que nós ainda não conseguimos criar uma sociedade com igualdade racial. O racismo ainda está presente, o racismo ainda faz parte da sociedade. Por isso que é tão importante, embora delicado, discutir esse assunto. E principalmente nas escolas, principalmente com os jovens, né? Para que eles criem uma sociedade onde isso vai ser superado, tá? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu tenho que voltar lá atrás, eu tenho que voltar um pouquinho lá no século XIX, lá no século XX, para a gente poder analisar. No século XIX, logo após a gente já ver aí decretada a Lei Áurea, o negro não vai ser inserido na sociedade. Então, ele fica marginalizado. E estando à margem, ele tem que sobreviver de certa forma, né? Então, na verdade, não inserindo o negro na sociedade, não inserindo o negro no seu papel social de partícipe de uma sociedade, eu vou estar imputando o negro à marginalidade e depois, hoje, eu vou cobrá-lo disso, né? Hoje, dá para entender que uma herança de toda essa marginalidade imposta pós-abolição da escravatura é o número de negros que tem nos presídios, né? Então, 75% dos presos no Brasil são afrodescendentes, né? O que é muito superior à representatividade dele na sociedade, que é de 56%. Tá? Então, na verdade, o que ocorre? Por que tem mais negros? Porque o negro é mais violento? Porque o negro é mais dado à violência, dado à marginalidade? Não, porque nós não inserimos na sociedade e isso é uma herança dessa não inserção. Tá? Porque se eu usar esse raciocínio de que o negro é mais violento, ele é subdesenvolvido, é por isso que ele pratica mais violência, é só eu fazer uma simples análise usando da mesma lógica e olhar para todos esses políticos brancos corruptos. Tá? Porque se 90% desses políticos brancos corruptos são brancos, obviamente, né? Eu já disse isso, né? São brancos. Então, o que ocorre? Eu não votarei mais em brancos, porque todos os políticos corruptos são brancos. Então, eu não voto mais em branco. Então, não é por aí o raciocínio que deve ser feito, né? A gente tem que fazer uma análise muito mais ampla de tudo isso, né? Então, o que vai acontecer? No começo do século XX, com os negros libertos, eu vou ter lei da vadiagem, lei da capoeira, e no século XXI agora, a lei antidrogas. Todas essas leis vão corroborar a ideia de racismo estrutural. Por quê? Porque o papel do negro vai estar sempre subalterno, vai estar sempre abaixo do papel do branco, né? Eu, como professor de história, sociólogo também formado, mas branco, eu tenho que entender a minha branquitude, entender a minha posição, né? Eu sou um privilegiado, eu sei disso, e eu luto para que as coisas mudem, para que esse privilégio deixe de existir e que tenha igualdade de oportunidades no Brasil.
né? Então, para isso eu uso também uma das minhas principais formas de luta é a aula, é explicar aos meus alunos isso daí, né? Então, eu, por exemplo, nunca fui parado na rua só por ser branco, né? Não vou sofrer maus tratos ou xingamentos só por ser branco. Nunca ninguém me chamou de branquelo azedo. Mas eu tenho certeza, vivencio isso e vejo isso acontecer, que uma pessoa ofendida só por causa da cor da sua pele. Então isso a gente tem que entender que isso tem que ser superado. E superar isso é entender também que a sociedade tem que dar ao negro a representatividade que ele tem. Então, como eu já havia dito, 56% da sociedade brasileira é de afrodescendentes, mas isso não se reflete, por exemplo, nos poderes. Eu não tenho essa proporcionalidade no legislativo, no judiciário, no executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Eu não tenho essa representatividade nos ícones culturais, nos apresentadores, nos cantores, né, na divulgação das artes. Eu não vejo isso posto, né? O movimento negro luta muito para que seja inserido na sociedade essa representatividade, mas há uma certa barreira. Uma barreira de quem? De nós, brancos, né? Quando nós não assumimos a nossa branquitude, quando nós não entendemos que somos privilegiados, a gente acaba não abrindo espaço para que isso aconteça, né? Uma outra coisa importante que a gente tem que identificar esse racismo estrutural no Brasil, é só a gente verificar o último Atlas da Violência agora de 2020, que veio falando sobre um novo computo dos assassinatos no Brasil, né? Um novo número dos assassinatos no Brasil. Os assassinatos de jovens negros cresceu 11,5%. E o de jovens brancos, asiáticos e indígenas decresceu 12,9%. Então, como é que a gente explica isso, né? Então, dá para a gente entender que, de certa forma, esse racismo estrutural, esse racismo que está arraizado na sociedade brasileira, faz com que o jovem negro seja visto pela polícia de uma forma diferente do jovem branco, né? Que o jovem negro seja visto de forma diferente. Por exemplo, ele tem um estilo totalmente diferente de uma grande maioria. Se eu chegar de barba mal feita, de repente com uma camisa diferente, um chinelo de dedo, no mínimo vão me imputar um hippie ou alguém meio porra louca, tal. Agora, se eu fosse negro e eu me imputar mendigo, pobre, essas coisas, então isso é difícil da gente trabalhar, né? É difícil. Nós também temos que lutar em espaços políticos, em espaços de poder, por políticas de ações afirmativas. Então a gente tem que sim ser a favor das cotas, nós temos que sim ser a favor das leis que obrigam o ensino da cultura negra, como a Lei 10.639 e 11.645, que é da cultura negra e indígena, tá? E a gente não vê, essas leis têm mais de 10 anos e a gente não vê a efetividade dessas leis, né? Essas leis não são colocadas em prática, né? Então isso é importantíssimo, a gente saber o nosso papel, né? No meu caso de branco, eu sei dos privilégios que eu tive, eu sei dos privilégios que a sociedade me coloca à disposição, e eu sei que eu só vou conseguir vencer isso se aquele que estiver do meu lado, e eu ouvir ele fazendo uma piadinha racista, eu chegar nele e comentar, olha cara, não gostei do seu comentário é ridículo, isso não cabe mais. Né? Então, eu costumo até falar com meus alunos a respeito da tecnologia, né? A gente vai comprar computador, a gente vai comprar celular, a gente vai comprar qualquer coisa, a gente procura sempre o mais tecnológico, mais desenvolvido, né? E quando a gente fala de sociedade, a gente tenta cada vez ser mais retrógrado, né? A gente tenta cada vez olhar mais para trás. Então a gente vê muitas vezes as pessoas falando nas redes sociais, hoje está muito chato, hoje está cheio de mimimi, porque eu não posso falar mais nada, tal. Antigamente eu podia falar do careca, do gordo, do negro, do negão, de tal. Mas a gente evolui também como sociedade. E quando a gente evolui como sociedade, se incomoda o outro, a gente tem que deixar de fazer. Não é porque eu fazia que eu devo continuar a fazer. Os papéis mudaram. Talvez aquele jovem negro que antes se sentia
incomodado, mas por causa da estrutura racial, por causa da estrutura social, ele não se manifestava, hoje ele pode se manifestar, hoje ele deve se manifestar, hoje ele se manifesta. E quando ele se manifesta, para a gente é uma forma de análise, de autoanálise. Então eu tenho que me colocar no lugar, né, de um jovem branco privilegiado e falar, bom, eu não vou mais fazer esse tipo de piada, porque o meu amigo não gosta. Porque aquela pessoa não merece isso. Então é importante a gente também entender esse papel. Então, parar com essa ideia de, é mimimi, a sociedade tá chata. Não tá chata, a sociedade evoluiu. Então, se isso incomoda hoje o outro, isso não deve ser feito. Isso não é correto. Né? Então eu acho importante a gente destacar esses papéis. Uma outra coisa que eu sempre coloco é que a gente às vezes vem sempre naquele discurso de igualdade, porque somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais, e na verdade nós não somos iguais, nós somos diferentes e devemos respeitar estas diferenças, né? Então hoje a gente vê também na religiosidade que é um reflexo desse racismo, né? Então quando eu falo de religiões de matrizes africanas, eu sempre imputo uma demonização, sempre imputo um papel de segundo lugar a uma religião. Às vezes eu nem considero ela como religião, como uma seita. Né? Então isso é importante a gente também verificar. Então eu tenho que dar a oportunidade para que eu respeite o desigual. Nós não somos iguais, como eu não sou igual ao outro branco, como outro negro não é igual. Como na África, no continente africano, nós temos diversas etnias, nós temos diversas línguas, né? Centenas, milhares de línguas e etnias diferentes entre si, certo? Nós brancos também somos diferentes entre si. Uma coisa importante que eu vi o Silvio Andrade falando uma vez, que nós brasileiros nos achamos brancos, mais brancos que qualquer outros latinos, né? E quando ele leciona nos Estados Unidos, né? E ele testemunhou o seguinte: o branco brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, sofre preconceito, porque ele lá não é branco, ele lá é latino. Então isso que é importante. Então é sempre uma construção, esse racismo é uma construção. E como é construção, ela pode ser desconstruída e reconstruída de uma forma melhor. Isso que é importante. É por isso que eu falo para os meus alunos que eles devem se manifestar. Então se eles verem algo acontecendo, se eles verem qualquer pessoa praticando um ato que não está legal, não cabe naquele momento, não é o ato ideal, eles têm que se manifestar. Tem que se manifestar. Eu li há algum tempo a Djamila Ribeiro, né, como ser antirracista, né, e é importante, ela fala isso, né, que esse é o movimento, né, não basta eu não ser racista, não basta eu falar assim, bom, eu não sou racista, pronto, eu tenho que ser antirracista. Qualquer tipo de movimento na sociedade, qualquer tipo de movimento na escola, no meu ambiente de trabalho, que remete ao racismo, eu devo lutar contra. Eu tenho por papel lutar contra. Afinal de contas, somos todos seres humanos, né? Desiguais, diferentes, né? Se fôssemos todos iguais seria chato, muito chato. Somos diferentes. Essa diversidade, essa pluralidade é maravilhosa, para nós conhecermos as culturas, para nós conhecermos as pessoas, para nós conhecermos o mundo na sua pluralidade, né? E no Brasil, não tem como a gente negar que o Brasil é um país que teve uma influência africana gigantesca. Gigantesca. Então, todos os nossos maiores símbolos culturais têm influência africana. Né? A nossa sociedade tem influência africana e indígena. A indígena não é a pauta nesse momento, que as meninas me pediram, mas em se tratando de diversidade, o Brasil tem uma mistura muito grande. Eu sou neto de italianos e espanhóis que vieram da Itália e vieram da Espanha para buscar uma vida melhor aqui. Isso não foi permitido aos negros. Os negros foram sequestrados no continente africano e trazidos para cá à força. E mesmo assim trouxeram com ele uma riqueza cultural, uma riqueza humana maravilhosa, que foi assimilada por essa sociedade brasileira. E eu não estou falando aqui de democracia racial, porque isso é um mito, isso não existe. Não há igualdade entre brancos, indígenas e negros no Brasil.
Essa democracia racial é falsa. Isso não existe. O que existe na nossa sociedade é uma miscigenação muito grande. E é essa a riqueza do nosso país. Né? E nós temos que lutar não por uma democracia racial, mas para que sejam respeitadas as representatividades culturais, humanas e sociais. Né? Então a nossa sociedade só pode falar, por exemplo, em fim de cotas, a hora que eu tiver um ensino público onde a maioria dos jovens negros estudam de excelência. Por quê? Porque depois eu vou pedir para esse jovem negro que não teve uma educação de qualidade, que não teve uma educação nas mesmas condições que o jovem branco de classe média alta, sentar numa sala e disputar com ele um vestibular em condições diferentes. E eu não estou falando aqui de condição cognitiva. Eu estou falando de condições materiais. Então, aquele jovem negro que trabalha de tarde, que olha os filhos, que tem 2 empregos, que estuda à noite, vai competir com um jovem que faz o colégio com ótimos professores, ótimas condições, alimentado, à tarde com aulas de reforço, inglês, natação e tudo mais, tempo para estudar, ambiente propício para o estudo, e essas condições, eles não têm o mesmo ponto de partida. Essas condições são totalmente desiguais. E as cotas, né, a lei de cotas, vem corrigir justamente isso. Então é devido à lei de cotas que nós partimos de uma representatividade de 2, 3% de jovens negros em universidades para hoje alcançar 10, 12, 14% de representatividade do jovem negro na universidade. Então isso é importante. A lei de cotas veio corrigir uma diferença histórica. É uma reparação histórica a lei de cotas. Ela não é a solução, obviamente. A solução ela é macroestrutural. A solução é gigante, é reformar o sistema de educação no Brasil. Mas isso, e no nível dos governantes que nós temos, é uma prática que levaria décadas, talvez século. E os jovens negros não podem ser, como já são, né, alijados de participar do poder, alijados de participar da universidade. Né? Então, isso é importante da gente destacar. E eu queria finalizar aqui, colocar para vocês que o estudo do racismo deve ser feito profundamente. Então ele deveria ser uma pauta que deveria ser trabalhado em filosofia, em sociologia, em história, em geografia, nas ciências humanas, na universidade. Por quê? Porque é assim também que nós brancos ganharemos uma consciência dessa nossa branquitude. Uma consciência do privilégio que nós temos em ser branco num país de maioria negra, onde eu olho para a televisão, os apresentadores são brancos, onde eu olho para os juízes e eles são brancos, onde eu olho para os ministros e eles são brancos, onde eu olho para os executivos municipal, federal e estadual são brancos, para os políticos eles são brancos. Então, isso é importante de destacar, para a gente também ganhar a consciência de que essa sociedade não é justa. Né? Que a equidade tem que fazer parte. Eu tenho que dar àquele que precisa mais um amparo maior. E eu não devo, como branco, me sentir diminuído por não receber esse amparo. Porque eu não necessito. Eu já fui privilegiado pela sociedade. Tá? Então eu acho importante. As meninas me convidaram para esse tema. Eu fiquei super feliz. Fiquei feliz mesmo. Queria agradecê-las. Né? Não esqueçam de ir lá. Não sei como é que fala, se dá um like e tal. Mas... vão lá, não pira estudante, peguem lá, tem bastante professores que elas estão chamando, tá, para falar lá, e eu espero ter contribuído com vocês a respeito do tema do racismo. É óbvio que é um tema muito denso, daria para a gente trabalhar muito mais sobre isso, né, sobre a questão da identidade, sobre a questão do branco, por exemplo, e eu ia terminar, mas vou emendar um pouquinho mais, tá, do branco, por exemplo, não ser racializado. Como assim? Não ser racializado. Você nunca vê um branco falar de que raça você é, de qual a sua etnia. Não é branco, é branco. A sociedade encara dessa forma. Branco é poder. Branco é o comum. E aí quando a gente fala sobre raças, a gente fala sobre, por exemplo, o negro. O negro tem raças. Né? O negro é raça. E o branco? O branco é branco. Então isso é ridículo. A gente tem que acabar com isso. Na verdade, existe uma raça só, a raça humana. Nós somos etnicamente diferentes, fenotipicamente diferentes. Né? E devemos respeitar essas diferenças. Eu posso estender esse discurso a outras coisas.
ao LGBTQIA+, a misoginia, a homossexualidade e várias outras discriminações e preconceitos que a nossa sociedade impõe, que a gente tem que aprender a respeitar, né? Eu posso até não concordar, eu posso até não, mas eu tenho que respeitar a vida do humano que escolheu viver daquela forma. Então isso é importante, tá bom, galera? Muito obrigado. Gostei muito de falar um pouquinho sobre racismo. Espero ter contribuído com vocês. Se tiver uma oportunidade, pode me chamar de novo, ok? Grande abraço, tchau, tchau.